Henker que vive duas vezes. Capítulo 459. Bureau Central, 1. Desde os habitantes da torre, os jogadores que a escalaram e os Henkers observando a situação até os guardiões que gerenciam o sistema e os desistentes que se afastaram da linha de frente, todos podiam sentir isso. O governo dos 8 clãs que existia há centenas de anos estava começando a desmoronar. Uma era de guerra havia chegado. Com o aparecimento de Artia, muitos dos grandes clãs entraram em colapso e as hienas que esperavam por sua chance começaram a se mover. Os nativos que desejavam a paz engoliram as lágrimas e pegaram novamente nas armas. A única coisa que poderia protegê-los era sua própria força. Os jogadores começaram a subir nos andares novamente e os Henkers começaram a reunir forças. Mercenários, alianças, clãs, todos queriam formar um grupo para substituir os espaços vazios deixados pelos grandes clãs. A luta não parou por aí. No território que a maioria dos jogadores não conseguia sentir, o mundo celestial, o caos havia explodido. A faísca foi a guerra entre o Olimpo e o Infernal. As tensões entre as muitas sociedades tornaram-se mais tensas. Foi o início de uma grande guerra. Bum! Caminho do Rei Celestial. Fante avançou com passos pesados e movimentos violentos. Ondas de som trovejaram ferozmente através do vento. Cada soco fazia o espaço tremer. Ele atirou o braço direito para frente seguindo as leis dos punhos extremos e esmagou a rocha à sua frente como uma abóbora e até explodiu parcialmente a floresta atrás dela. O impacto foi tão grande que o chão onde ele estava estremeceu. SSSS. Fante puxou o braço direito para trás com uma expressão satisfeita. O calor ainda não havia esfriado e a ponta de seu punho fumegava. Como é? Perguntou Yon-Woo, que o observava treinar por trás. Edora estava ao lado dele, com lágrimas brilhando levemente em seus olhos. Fante sorriu. Preciso dizer alguma coisa? Isso é verdade. Yon-Woo sorriu, sabendo que sua pergunta era desnecessária. O braço direito que ele e Bran criaram para Fante parecia se ajustar melhor do que o esperado. Eles fizeram isso o mais próximo possível de seu braço original, mas como ele tinha acabado de ser preso, levaria algum tempo para Fante se ajustar e se recuperar. No entanto, ele conseguiu fazer isso na velocidade monstruosa de apenas uma semana. Na verdade, ele estava ainda mais forte do que antes. Ele provavelmente aprendeu algo com seu combate com o deus do arco. Ele tinha um controle mais suave de sua força interna, movimentos mais soltos e relâmpagos vermelhos sangue. Ele atingiu o auge do uso habilidoso de seus pensamentos. Ele provavelmente estava em um nível de especialista, demonstrando um crescimento que merecia atenção mesmo em comparação com os outros membros da tribo. Foi como nos dias do jovem rei marcial ou ancião-chefe. Ele sempre declarou que superaria os dois e parecia que já estava cumprindo essa promessa. Se ele continuasse a crescer assim, ele poderia realmente superar os dois. Na verdade, acho que este braço é melhor que o outro. Colocamos muito cuidado nisso. Yon-Woo e Bran acharam que seria bom se Bu pudesse adicionar mais recursos ao braço e equipá-lo com múltiplas funções. A maioria deles eram menores, mas ajudariam Fante quando ele usasse Mugong. Por causa disso, o braço de Fante foi classificado como um artefato, e ainda por cima de classificação S. 1. O que? Os olhos de Yon-Woo se estreitaram diante do rosto contemplativo de Fante, imaginando o que estava acontecendo. Houve algum problema? Nada. Eu só estava pensando que, como isso tem tantas características boas, eu deveria mudar o resto do meu corpo também. Que tipo de besteira nova foi essa? Yon-Woo ficou sem palavras enquanto observava Fante ponderar se deveria ou não substituir todo o seu corpo. Ficou claro que Fante não estava brincando. Estou falando sério. Seu idiota. Edora se aproximou com raiva. Ela o repreendeu, perguntando-se como ele poderia dizer tais coisas depois de sua experiência de quase morte. Ela perguntou onde ele havia deixado o cérebro e disse que se ele fosse agir daquela forma, deveria ter voltado decapitado em vez de apenas perder o braço. Fante ficou perturbado com sua rápida irritação. Seus olhos, que estavam cheios de alegria há poucos momentos, agora tremiam. Yon-Woo sentiu que a compostura calma de Edora estava sendo abalada frequentemente por causa de Fante nos últimos dias. Ele sorriu com tristeza. Tudo bem, tudo bem. Pare de incomodar. Você não é mãe. Você está falando sério? Por quê? Eu mesmo deveria cortar seus membros. Ei, isso é perigoso. Parar. Ah. Edora puxou o mal divino e correu em direção a Fante. Preocupado com o fato de sua irmã mais nova estar falando sério, Fante escapou rapidamente, cheio de medo. Yon-Woo balançou a cabeça enquanto observava a barulhenta área de treinamento. Edora continuou a perseguir Fante. Foi um pequeno incidente em Laputa, que circulou pelo distrito externo. Você está aqui, Bran disse enquanto Yon-Woo descia as escadas em espiral até o laboratório de pesquisa do porão. Yon-Woo acenou com a cabeça e examinou o laboratório. O laboratório no porão de Laputa era grandioso. Como seria de esperar de um espaço que Calatos construiu. Continha livros que a espécie dracônica havia escrito e coletado, notas de pesquisa e dissertações, além de uma geladeira que armazenava materiais raros e vários reagentes. Yon-Woo entregou o laboratório para Bran, e Bran saiu alegremente da masmorra na aldeia da tribo de um chifre. Ele tinha o conhecimento antigo que adquiriu como Deus. O domínio da alquimia que alcançou enquanto vagava pelo mundo inferior e agora o conhecimento dos dragões. Ele poderia fazer muito mais. Assim que se estabeleceu em Laputa,
iniciou imediatamente uma nova experiência. O braço direito de Fante foi um do subproduto desta pesquisa. Você teve algum progresso? Claro. Bran sorriu e varreu os frascos e copos de sua mesa bagunçada, pegando um livro que estava embaixo deles. Foi chamado de Livro de Júpiter. Júpiter era um dos maiores planetas do Sistema Solar, e um livro com seu nome teria informações incríveis. Depois que apertei aquele cara em busca de informações, juntei tudo o que ele disse. Estou realmente certo agora que a tábua de esmeralda que o caos rastejante deu a ele é diferente daquela que Fausto recebeu. A tábua esmeralda era o sistema de conhecimento que Bran havia recentemente começado a estudar novamente. O sistema de conhecimento que eles pensavam ter terminado com a criação da Pedra Filosofal era, na verdade, apenas o começo. Por causa disso, Bran passou dias e noites restaurando o texto. Ion-Woo espiou o cubo de vidro em um canto. Poupe, por favor. A alma presa no cubo gemeu, cercada pelo fogo e incapaz de escapar. Foi Bailuk. Ele continua pedindo para ser poupado. Ele não fica cansado disso? Que bastardo tenaz. Poupar e não matar, esse era o quão forte era seu desejo de viver. Apesar da dor da fornalha do purgatório, ele ainda não conseguia aceitar a morte. No entanto, foi graças a ele que Ion-Woo e Bran conseguiram extrair tantas informações com alegria. De qualquer forma, depois de comparar as duas tábuas de esmeralda e fundi-las, descobri que são seções retiradas de um texto maior. Seus olhos escurecerão. Eles não estão completos. Ion-Woo assentiu. O Crawling Chaos disse a mesma coisa. Você quer as revelações originais? As revelações não são minhas. Você acha que é um item simples que posso tirar do bolso se você me pedir? Você acha que um mero mortal pode carregar um item que contém todo o conhecimento do universo e das dimensões? As palavras do grande começo e os oráculos sagrados do fim? E os registros de todo o espaço, tempo e história? Você deve estar louco. Que insolência, humano. As revelações originais eram uma coleção de todo o conhecimento do universo e das dimensões, o registro do início, do fim, da história, do espaço e do tempo. O caos rastejante admitiu que a tábua de esmeralda era apenas uma pequena fração dela. E ele disse que Ion-Woo não tinha autoridade para sequer se aproximar dela. Se o sistema de conhecimento que criou a Pedra Filosofal fosse apenas uma parte dela, quanto conhecimento tinha o original? Era inimaginável. Ion-Woo e Bran tentaram adivinhar seu tamanho e conteúdo com base no que já tinham em mãos. E o resultado foi o Livro de Júpiter. Eles estavam em estágio simples e lutaram para juntar as peças do todo. Como cegos tocando um elefante, mas Ion-Woo e Bran não esperavam que falhasse. Mas é claro que aprendi muito só com isso. Ion-Woo se virou para olhar para o que Bran estava olhando. Havia um tubo de vidro no centro do quarto onde Jeong-Woo dormia profundamente, imerso em um líquido estranho. O líquido era uma nova pedra filosofal feita com as informações do Livro de Júpiter. Era completamente diferente daquele que estava no coração de Ion-Woo. Tecnicamente, era um órgão de poder mágico que não era exatamente uma pedra filosofal. À medida que avançavam em suas pesquisas sobre a tábua esmeralda, o líquido provavelmente ficaria mais forte. Então, o clone completo seria um recipiente para a alma e vestígio de seu irmão que algum dia retornaria. Se havia uma coisa pela qual Ion-Woo era grato a Bailuk, é que ele ajudou muito na ressurreição de Jeong-Woo. Eu quero viver. Claro, isso não significava que ele planejava deixá-lo ir. Bailuk ficaria preso naquele fogo para sempre. A pedra do pecado também pode ser controlada assim. Ion-Woo estava estudando outro item, imaginando como usar a pedra do pecado de forma eficiente. Vieira Dun tornou-se um ser divino superior com apenas uma pedra da alma. Era verdade que a Mãe Terra estava disposta a participar, mas ainda assim, Ion-Woo era muito lento comparado a ela. Ele estava apenas explorando a superfície do potencial da pedra. Se ele pudesse usá-lo adequadamente, não apenas poderia ganhar a divindade que lhe faltava, mas também realizar seu desejo final. No entanto, Bran apenas sorriu tristemente novamente e balançou a cabeça. Infelizmente, o texto não contém nada além de informações sobre o preenchimento da pedra filosofal. Não há nada específico sobre como usá-lo. Então você terá que encontrar mais informações. Então é assim. Nada mais pode ser feito. Terei que encontrar um caminho para a escuridão do Rei Negro e procurar o resto da tábua de esmeralda. Será difícil, mas necessário. Sim, senhor. Ion-Woo assentiu solenemente. Bran acenou de volta e mudou de assunto. Como você planeja encontrar a escuridão? Entendo que você está retornando ao tutorial, mas você não precisa da permissão do Bureau para isso? Sim, é isso que pretendo fazer. Mas, você provavelmente já sabe. O Bureau despreza você. Mesmo com o sistema, eles também são apenas pessoas. Ion-Woo esteve envolvido na destruição de 3 estágios e recentemente causou uma grande guerra. Graças a ele, a desordem se espalhou por toda a torre, afetando até o mundo celestial. A agência já estava muito ocupada e agora eles teriam que cuidar também do mundo celestial. Se ele pedisse permissão para entrar no tutorial recém-inaugurado, a repartição ficaria furiosa. Se Ion-Woo causasse problemas lá, a nova rodada se tornaria inútil. Tenho que ir ao Bureau e explicar minha situação de maneira educada e razoável. Bran sentiu que as palavras, educadamente, e, razoavelmente, tinham outro significado. Eles não vão tentar evitar você?
Eu farei isso para que eles não possam. Yon-Woo sorriu. Há muitas maneiras, certo? Parece que outro estágio vai ser destruído. Bran desejou sorte aos guardiões que teriam que fazer horas extras novamente em breve.